Capítulo 66 Descida das Anomalias. Naquela época, o primeiro grupo a entrar nas ruínas do Palácio Celestial da Água das Nuvens era composto por mais de 100 cultivadores, a maioria dos quais estava nos estágios de estabelecimento da fundação e condensação de Ki. Eles pensaram que era apenas uma ruína comum, mas, para sua surpresa, o Palácio Celestial da Água das Nuvens estava repleto de anomalias. Diante dessa reviravolta inesperada, as baixas foram severas. No final, menos de 1/10 deles conseguiu sobreviver. Entre eles estava uma pessoa chamada Sikon Yi. Essa pessoa possuía apenas um nível de cultivo do estágio final de condensação de Ki e parecia bastante comum. Todos pensavam que ele havia sobrevivido apenas por sorte. Ninguém esperava que fosse este discreto Sikon Yi quem, ao retornar à Ilha dos 10.000 Imortais, submetesse o mapa da Água das Nuvens e recebesse a recompensa de incríveis 100.000 pontos de contribuição. Após receber a recompensa, Sikon Yi usou um dispositivo de teletransporte de longa distância e desapareceu da vista de todos no mar de Kongyun. Desde então, Sikon Yi nunca mais apareceu. Busque informações relacionadas a anomalias e ruínas de seitas. Li Fan relembrou memórias de sua vida anterior e falou com o espelho Tianshuan. Num instante, centenas e milhares de informações surgiram. No entanto, a maioria delas exibia apenas as primeiras frases. Para obter informações completas, era necessário gastar uma certa quantidade de pontos de contribuição. Li Fan não hesitou e imediatamente gastou 100 pontos de contribuição para comprar o guia mais popular, Guia de Sobrevivência para Ruínas de Seitas. O autor deste guia chamava-se Qiuan Zhou, um cultivador errante. Ele vinha explorando várias ruínas há muitos anos e havia alcançado o estágio do núcleo dourado antes de se juntar à aliança dos 10.000 Imortais. Sendo capaz de sobreviver consistentemente às ruínas perigosas de uma seita, Qiuan Zhou naturalmente possuía qualidades excepcionais. O Guia de Sobrevivência para Ruínas de Seitas que ele escreveu foi muito elogiado e considerado leitura obrigatória por muitos cultivadores. As ruínas do Palácio Celestial da Água das Nuvens eram traiçoeiras e perigosas. Embora Li Fan tivesse conhecimento prévio, não ousou ser descuidado. Ele leu o guia com atenção. Nos tempos antigos, quando a grande calamidade chegou, inúmeras seitas foram destruídas, restando apenas vestígios e ruínas. Algumas dessas ruínas já haviam sido exploradas inúmeras vezes por cultivadores ao longo dos anos, e foram deixadas limpas, desprovidas de qualquer objeto de valor. Outras permaneceram inexploradas devido ao extremo perigo e à vastidão das ruínas. Mesmo hoje, muitos cultivadores se aventuram anualmente, buscando técnicas ou oportunidades inovadoras. Havia também aquelas seitas que permaneceram ocultas do mundo, protegidas por formações e submundos. Eram terras virgens intocadas, consideradas verdadeiros tesouros. Uma vez reveladas, sem dúvida atrairiam cultivadores das redondezas. As experiências descritas no Guia de Sobrevivência para Ruínas de Seitas foram elaboradas especificamente para essas duas últimas categorias. O guia mencionou que, no mundo do cultivo atual, todas as seitas valiosas e dignas de serem exploradas podem ser divididas em dois tipos principais. Uma delas era a dos indivíduos sem anomalias. O outro apresentava anomalias. Para aqueles sem anomalias, desde que se fosse cauteloso e atento às formações de antenas, geralmente não haveria nenhum perigo particularmente grande. No entanto, caso surgissem anomalias, era necessária extrema cautela. O termo anomalias referia-se aos vários fenômenos bizarros dentro das ruínas que não podiam ser medidos pelo senso comum. Essas peculiaridades pareciam não pertencer a este mundo e frequentemente possuíam seu próprio conjunto único de regras. Essas regras de anomalia também variavam em intensidade. No mundo do cultivo, era convencionalmente aceito classificar a intensidade dessas anomalias. De acordo com o nível mais elevado de cultivadores que podiam afetar, elas foram categorizadas em anomalias de nível de condensação de Ki, anomalias de nível de estabelecimento da fundação e anomalias de nível de núcleo dourado, entre outras. Os cultivadores que se enquadrassem no alcance das regras de anomalias tinham que seguir essas regras se seu nível de cultivo fosse inferior à força da regra. Se violassem essas regras, a morte seria inevitável. Se o nível de cultivo deles fosse superior à força da regra das anomalias, eles poderiam não ser afetados pela anomalia e escapar da morte. Por mais elevado que seja o seu nível de cultivo, você não pode mudar a natureza dos fenômenos. Mesmo indivíduos fortes no estágio da alma nascente não conseguem alterar as anomalias do nível de condensação de Ki. É ainda mais difícil salvar um cultivador que viola as regras da anomalia. Assim que seres vivos entrarem no alcance das anomalias, as regras serão acionadas. Somente quando o número de mortos atingir um certo patamar ou as anomalias forem desvendadas, os cultivadores que estiverem dentro da prisão poderão sair. O guia forneceu um exemplo. Há 150 anos, uma caverna surgiu repentinamente em uma ilha sem nome próxima à parte ocidental do mar de Kongyun. Desde o seu surgimento, raios de luz irradiavam dele, iluminando o céu por centenas de quilômetros.
Muitos cultivadores foram atraídos pela luz preciosa e entraram para explorar. Após uma busca minuciosa, os cultivadores descobriram que esta caverna foi construída por um cultivador solitário do estágio alma nascente dos tempos antigos, o Sr. Ongozi, antes de sua morte. A caverna continha mais de uma dúzia de técnicas de cultivo e inúmeros tesouros mágicos. Cheios de alegria, esses cultivadores começaram a se apoderar dos tesouros. Nesse momento, ocorreu um evento horrível. Todos os cultivadores que haviam sorrido por terem obtido uma técnica ou um tesouro mágico repentinamente tiveram suas cabeças arrancadas por razões desconhecidas. Seus sorrisos ficaram congelados no ar. Num instante, mais da metade dos cultivadores presentes morreram. Os cultivadores restantes também ficaram assustados, pensando que poderia haver restrições às técnicas ou aos tesouros mágicos. Temendo perturbar o tesouro espalhado por todo o chão, eles fugiram da caverna. Após a notícia se espalhar, alguns cultivadores que não acreditavam em superstições vieram testar a anomalia. Após segurarem os tesouros por um tempo sem desencadear nenhuma restrição, eles também exibiram sorrisos de desdém ou alegria. Logo em seguida, seus corpos foram desmembrados e suas cabeças caíram no chão. Apenas um cultivador naturalmente impassível sobreviveu à catástrofe. No entanto, até ele ficou assustado com aquela cena terrível e rapidamente pegou um tesouro mágico e fugiu. A notícia da morte de mais um grupo chocou todos os cultivadores gananciosos da região. O cultivador de semblante naturalmente impassível que sobreviveu e obteve os tesouros da caverna atraiu a atenção de todos. No entanto, não importa quantas vezes o interrogassem, o cultivador de semblante impassível afirmava não saber como havia sobrevivido. Mais tarde, um jovem inteligente, após refletir por muito tempo, revelou a anomalia. Nessa caverna, era proibido sorrir. Independentemente do motivo, se alguém sorrisse, teria a cabeça decepada. Embora o incidente parecesse absurdo, depois que o jovem astuto entrou calmamente na caverna e usou uma técnica com uma expressão serena e ilesa, todos os cultivadores acreditaram. Então, eles fizeram o mesmo e retiraram todos os tesouros da caverna. O incidente na caverna do Sr. Ongozi foi a forma mais típica e simples das anomalias, contendo apenas uma regra. Na realidade, as anomalias dentro dessas ruínas de seitas frequentemente compreendiam múltiplas regras combinadas. Essas anomalias eram incrivelmente perigosas. Sem entender suas regras, um pequeno erro poderia levar à morte. No entanto, uma vez compreendidas as regras das anomalias, o risco representado por elas tornou-se quase insignificante. Com base em suas experiências pessoais de sobrevivência a múltiplas anomalias, Kyoanzou compilou dezenas de conselhos. Primeiro, e mantenha a calma em todos os momentos. Sob essas anomalias, eventos inacreditáveis poderiam acontecer. Segundo, e não haja de forma imprudente. Na ausência de compreensão das regras das anomalias, quanto mais rápido você agisse, mais rápido você morreria. Capítulo 67 – Técnica de ilusão espiritual do mundo inferior. Terceiro, se você quiser explorar a anomalia, reúna o máximo de pessoas possível. A maneira mais eficaz de entender as regras da anomalia é sacrificar vidas. Reze para que você não seja o primeiro a morrer. Li Fan leu atentamente o Guia de Sobrevivência para Ruínas de Seitas e sentiu que seus 100 pontos de contribuição foram bem empregados. Com essas experiências, ele teria mais confiança ao explorar o Palácio das Nuvens e Águas 2 anos depois. Em sua vida anterior, após Sikon ir encontrar o mapa da Água das Nuvens no Palácio da Água das Nuvens e obter 100.000 pontos de contribuição, a notícia se espalhou e despertou o entusiasmo dos cultivadores no mar de Kongyun para explorar o Palácio da Água das Nuvens. Mesmo que o mapa da Água das Nuvens tivesse sido roubado, o Palácio da Água das Nuvens era tão vasto, e certamente havia mais tesouros lá dentro além do mapa da Água das Nuvens, não é? Com esse pensamento em mente, os cultivadores do mar de Kongyun avançaram em direção ao Palácio da Água das Nuvens, sem se importarem com a vida ou a morte. Até mesmo cultivadores solitários de continentes distantes eram atraídos para cá. Suas ideias estavam, de fato, corretas. Em sua vida anterior, até o 27º ano, o Palácio da Água das Nuvens ainda não havia sido completamente explorado. De tempos em tempos, espalhavam-se notícias de cultivadores que obtinham tesouros dali, despertando a inveja de outros. E precisamente porque tantas pessoas continuaram a explorar, a maioria das anomalias dentro do Palácio da Água das Nuvens deixou de ser um segredo. Li Fan já tinha ouvido falar de algumas dessas coisas em sua vida anterior. No entanto, em relação a como Sikon Yi obteve o mapa da Água das Nuvens naquela época, houve várias especulações, mas nenhuma conclusão foi alcançada. Portanto, a melhor maneira de Li Fan planejar o mapa da Água das Nuvens nesta vida era seguir Sikon Yi e secretamente arrebatá-lo quando ele estivesse prestes a ter sucesso. Faltavam 2 anos para a inauguração do Palácio da Água das Nuvens, então ele pôde primeiro investigar Sikon Yi e secretamente aprender sobre seu inimigo. Ao mesmo tempo, ele precisava melhorar sua força o máximo possível.
Li Fan voltou sua atenção para um grupo de técnicas de assassinato do estágio de condensação de Qi dentro do espelho Tianshu. O preço das técnicas de assassinato era muito maior do que o das técnicas comuns. A técnica de água Yan menor que ele havia cultivado anteriormente custou apenas 1.200 pontos de contribuição. Embora o preço das técnicas de eliminação fosse geralmente em torno de 1.500 pontos. Li Fan rapidamente analisou as introduções das técnicas, selecionando aquelas que lhe eram adequadas. Técnica da espada de água corrente, espada de vento planetário menor, estrela vermelha corrente. De repente, o olhar de Li Fan se deteve em uma técnica. Técnica de ilusão espiritual do mundo inferior. Após ler atentamente a introdução à técnica várias vezes, o coração de Li Fan se comoveu. De acordo com a introdução da técnica, esta era uma técnica focada principalmente nas artes da ilusão. Ao cultivar um espírito ilusório na mente, seria possível liberar esse espírito ilusório para confundir o inimigo ao encontrá-lo. Uma vez que o espírito ilusório se tornasse poderoso, ele poderia até mesmo entrar no oceano da consciência de outra pessoa e lançar um ataque espiritual direto. Essa técnica foi feita sob medida para ele. Embora não soubesse como seu poder espiritual se comparava ao de outros cultivadores, após séculos de reencarnação contínua, combinado com o venerável mantra de refinamento do coração, não deveria ser muito fraco. Além disso, visualizar e cultivar o espírito ilusório. Uma figura carmesim surgiu inexplicavelmente na mente de Li Fan. Se ele a visualizou com base na chama carmesim como protótipo, o espírito ilusório resultante deveria possuir um poder considerável. Li Fan refletiu consigo mesmo e decidiu imediatamente adquirir essa técnica. No entanto, o preço. Li Fan olhou e seus olhos se arregalaram. 2.500 pontos. É quase o mesmo preço de uma técnica de estabelecimento de fundamentos um pouco inferior. Não é de admirar que esta técnica, apesar de parecer tão poderosa, tenha permanecido pouco procurada por aqui. Na verdade, Li Fan tinha algumas ideias equivocadas sobre isso. O motivo pelo qual a técnica de ilusão espiritual do mundo inferior tinha um preço tão elevado não era porque ela era extremamente poderosa, mas simplesmente porque técnicas baseadas em ilusão eram relativamente raras. No mundo do cultivo atual, o poder espiritual da grande maioria dos cultivadores não era significativamente diferente. Afinal, antes da grande calamidade, existiam pouquíssimas técnicas especializadas no fortalecimento do poder espiritual. Sem falar dos dias de hoje, em que não era possível cultivar simultaneamente com métodos diferentes. Sem meios para fortalecer e aprimorar o poder espiritual da maioria dos praticantes permaneceu em um nível semelhante. Em tal situação, muito poucos optariam por usar ataques espirituais contra os outros. Porque isso frequentemente significava destruição mútua assegurada. Foi também por isso que a técnica de ilusão espiritual do mundo inferior pareceu um tanto medíocre para outros cultivadores. Resumindo, tratava-se apenas de uma técnica de ilusão. Era um método de usar o poder espiritual, não de aprimorá-lo. Não se usaria ataques espirituais facilmente só por uma pequena ilusão. Quem estaria disposto a gastar 2.500 pontos de contribuição? Foi precisamente porque Li Fan possuía o venerável mantra de refinamento do coração e tinha visto pessoalmente a figura da chama carmesim, o espírito celestial, que ele se identificou melhor com o caminho de visualizar o espírito ilusório. Portanto, em suas mãos, a técnica de ilusão do espírito do mundo inferior poderia exercer um efeito muito maior do que outros conseguiriam. Independentemente disso, Li Fan acabou cerrando os dentes e comprou a técnica de ilusão espiritual do mundo inferior. Num piscar de olhos, os pontos de contribuição de Li Fan foram reduzidos para 1.321. Os pontos de contribuição chegaram rápido, mas também se foram rápidos. Inicialmente, ele queria comprar outra técnica de fuga, mas estava com pouco dinheiro, então só pôde considerar isso mais tarde. A questão mais urgente era cultivar a técnica de ilusão do espírito do submundo até o estágio final de condensação de Qi. Ativando o modo de cultivo auxiliar do espelho Tianshu e colocando a pérola dourada Liu Li ao seu lado, Li Fan iniciou seu cultivo. Sua mente era tão clara quanto um espelho, e as palavras da técnica profunda, duplamente aprimoradas, pareciam tão simples e compreensíveis quanto um livro didático do ensino fundamental para Li Fan. A base de cultivo puro da técnica menor de água Yan em seu Dantian se dissolveu em energias puras, impulsionando a técnica de ilusão espiritual do submundo a um ritmo surpreendente. Em menos de um dia, a técnica de ilusão do espírito do submundo foi cultivada até o estágio intermediário de condensação de Qi. No estágio intermediário de condensação do Qi, ele conseguia visualizar o espírito ilusório em sua mente. Embora fosse um espírito ilusório, não poderia ser criado do nada. Tinha que ser baseado em coisas que realmente existiam no mundo do cultivo. Seus pensamentos fluíam lentamente, e eventos passados reapareciam um a um diante de seus olhos. Li Fan sentiu como se tivesse retornado ao momento em que testemunhou a chama carmesim queimando o mar em sua vida anterior. Uma tênue sombra formou-se gradualmente no mar de consciência de Li Fan.
Mesmo sendo apenas uma sombra informe, Li Fan sentiu repentinamente um aumento acentuado na temperatura corporal. O suor escorria de seu corpo como gotas de chuva. Com o senho franzido, Li Fan ativou com força o venerável mantra de refinamento do coração, suprimindo a sensação de queimação. Ele continuou visualizando a figura da chama carmesim. À medida que o espírito ilusório da chama carmesim gradualmente tomava forma, a temperatura do corpo de Li Fan aumentava. Se antes a sensação era de estar em um deserto sob um sol escaldante, naquele momento era como estar sob um fogo ardente. À medida que Li Fan continuava a visualizar, a sensação de queimação tornava-se cada vez mais aterradora. Finalmente, quando a temperatura atingiu o limite, as roupas que Li Fan vestia pegaram fogo espontaneamente. Puh! Ele não conseguiu mais manter o estado de visualização, e o fantasma em seu mar de consciência se dissipou instantaneamente. Li Fan cuspiu um bocado de sangue em choque. O sangue parecia estar a uma temperatura extremamente alta, evaporando-se em uma névoa branca antes mesmo de tocar o chão. Li Fan limpou o sangue do canto da boca, sem se deixar abater. Ele comprou uma pílula de cura no espelho Tianshu e se recuperou por um instante antes de continuar sua visualização. Capítulo 68 E espírito ilusório semelhante a chamas azuis. À medida que a temperatura corporal de Li Fan aumentava, a imagem de Xia em seu mar de consciência tornou-se nítida mais uma vez. No entanto, mesmo tendo levado o mantra de refinamento do coração Xuanyun ao limite, Li Fan ignorou o leve gosto de queimação que emanava de seu corpo. No momento em que o espírito ilusório de Xian estava prestes a tomar forma, por algum motivo desconhecido, Li Fan saiu do estado de visualização. Será que é porque está muito quente, ultrapassando o limite de resistência do corpo? Li Fan refletiu sobre isso e começou a procurar no espelho profundo celestial por remédios que pudessem resistir ao calor. Ao gastar 10 pontos de contribuição, ele comprou uma pílula de coração de gelo. Após consumi-lo, Li Fan tentou mais uma vez. Dessa vez, assim que a sensação ardente provocada pela visualização do Xian apareceu, uma aura fria emanou de seu dantian simultaneamente. Essa respiração fria circulou por todo o seu corpo, suprimindo o calor. Sem precisar se distrair para suprimir o desconforto físico, Li Fan concentrou toda a sua energia em condensar o espírito ilusório semelhante ao Xian. No entanto, não funcionou. O espírito ilusório se despedaçou pouco antes de tomar forma. Parecia que algo estava deliberadamente obstruído nas profundezas, tornando impossível para o espírito ilusório tomar forma. Após várias tentativas, o efeito da pílula do coração de gelo começou a desaparecer. Li Fan parou. A alma do céu e da terra é verdadeiramente extraordinária, mesmo condensar um espírito ilusório baseado nela é impossível. Deve haver algumas regras ou restrições desconhecidas dentro disso. Li Fan refletiu por um momento e começou a procurar informações sobre a alma do céu e da terra no espelho profundo celestial. Como esperado, o espelho profundo celestial informou de que suas permissões eram insuficientes para visualizá-lo. Por um instante, a ideia de Li Fan de condensar o espírito ilusório semelhante ao Xian se viu em um dilema. No entanto, ele não tinha intenção de desistir. Quanto maiores as restrições, maior a colheita, caso seja bem-sucedida. O poder da alma do céu e da terra era evidente, mesmo obter 1/1000 dela seria extraordinário. No entanto, ele precisava considerar cuidadosamente como proceder. Assim, Li Fan manteve seu cultivo auxiliar, em estado de iluminação, fechando os olhos silenciosamente para contemplar. 1 dia, 2 dias, 3 dias. O tempo passou dia após dia, e seus pontos de contribuição foram se esgotando gradualmente. Finalmente, após 7 dias, Li Fan abriu os olhos. A alma do céu e da terra era uma manifestação de uma certa lei no mundo. Se as chamas de Xian representavam uma lei relacionada ao fogo, qual era o significado especial da cor vermelha de Xian? Além das chamas de Xian, havia outras chamas? Li Fan começou imediatamente a fazer experiências. Ainda visualizando a alma do céu e da terra, a aura e a aparência da figura eram exatamente as mesmas do Xian vermelho de que ele se lembrava. A única diferença era que a cor da figura mudava de vermelho para verde. Desta vez, o espírito ilusório se formou com sucesso. No entanto, era extremamente fraco, parecendo uma casca vazia sem qualquer poder para ferir os inimigos. Ele dispersou o espírito ilusório nascente em seu mar de consciência. Li Fan tentou mais uma vez. Dessa vez, mudou de azul para preto. As chamas negras eram semelhantes às chamas vermelhas, e o espírito ilusório não conseguia tomar forma. No entanto, ao contrário da visualização das chamas vermelhas, não havia calor intenso durante a visualização das chamas negras. Li Fan experimentou outra cor. Li Fan experimentou todas as cores que conseguiu imaginar. Ele descobriu que havia 4 cenários. A primeira era como chamas vermelhas, incapazes de tomar forma, e durante o processo de visualização, ele sentia uma sensação de queimação. A segunda era como as chamas verdes.
Embora pudesse tomar forma, era vazia e carecia de qualquer poder. A terceira era como as chamas negras, incapaz de tomar forma, e durante o processo de visualização, nenhuma peculiaridade ocorreu. O quarto foi o mais especial. No mar de consciência de Li Fan, uma imagem virtual quase idêntica às chamas vermelhas se condensou lentamente. Só que, desta vez, era azul. À medida que o espírito ilusório das chamas azuis ia aparecendo gradualmente, a temperatura ao redor de Li Fan começou a cair significativamente. Camadas de flores de gelo começaram a se espalhar do chão onde Li Fan estava, movendo-se para fora. Seus cabelos e sobrancelhas estavam cobertos de gelo, e seu corpo foi gradualmente enrijecendo como gelo. Até mesmo o mantra de refinamento do coração Xuanyuan, que vinha operando silenciosamente, diminuiu sua velocidade sob sua influência, como se fosse parar a qualquer momento. Os batimentos cardíacos de Li Fan diminuíram e sua respiração ficou cada vez mais fraca. No entanto, a consciência de Li Fan caiu em um estado estranho. Foi como uma experiência extracorpórea, observando as várias mudanças em seu próprio corpo como se fosse um mero espectador. Não houve oscilações emocionais. Li Fan teve uma premonição. Nesse estado, mesmo que seu corpo fosse destruído e ele encarasse a morte no instante seguinte, não sentiria nenhum medo. Era um estado de absoluta calma e racionalidade. Foi nesse estado que Li Fan observou em silêncio enquanto seu corpo era completamente envolto em gelo. Era como estar no zero absoluto, mergulhado em silêncio absoluto. Ao mesmo tempo, no mar de consciência de Li Fan, o espírito ilusório das chamas azuis finalmente tomou forma. A temperatura não subiu, mas a vitalidade surgiu rapidamente em Li Fan. Era como se o frio absoluto não pudesse mais afetá-lo. A consciência de Li Fan se moveu, e as chamas azuis em seu mar de consciência oscilaram. O frio extremo em seu corpo desapareceu rapidamente. Num piscar de olhos, Li Fan retornou à sua aparência original e emergiu daquele estado de racionalidade absoluta. O frio extremo parecia uma ilusão, não deixando vestígios. Então, esse é o poder das chamas azuis? Em seu mar de consciência, o espírito ilusório das jovens chamas azuis caiu em um sono profundo. Mas Li Fan sabia que podia despertá-lo a qualquer momento e recriar aquele estado que acabará de experimentar. Ao visualizar chamas de cores diferentes, deparar-se com 4 situações distintas deve corresponder ao estado da alma do céu e da terra. Após alguma reflexão, Li Fan formulou sua própria conjectura. A alma do céu e da terra era a personificação das leis do céu, e neste reino, os praticantes também podiam refinar a alma do céu e da terra para alcançar o reino da unidade do Dão. Assim, no processo de visualização anterior, aqueles espíritos ilusórios que conseguiam se formar, mas não possuíam nenhum poder, deveriam representar a ausência desse tipo específico de alma do céu e da terra. Quanto àqueles que não conseguiam tomar forma, como as chamas vermelhas, eles ainda deviam pertencer ao sistema das leis do céu e da terra. Embora Li Fan pudesse invocar seu poder, ele não podia possuí-los. Já aqueles como as chamas negras provavelmente já haviam sido refinados pelos cultivadores da unidade do Dão e não estavam mais dentro do sistema das leis deste reino. Então, o que representava essa chama azul? A lei daquilo que ainda está por nascer? Em outras palavras, num futuro próximo, em alguma parte do mundo do cultivo, a verdadeira alma do céu e da terra, a chama azul, descerá? Li Fan ficou pensativo. Após um longo tempo, Li Fan respirou fundo e guardou em sua mente suas diversas especulações sobre a alma do céu e da terra. Independentemente disso, embora não tivesse condensado o espírito ilusório das chamas vermelhas, ele visualizou acidentalmente o espírito ilusório das chamas azuis. Os dois atributos eram completamente opostos, mas o poder das chamas azuis parecia não ser menor que o das chamas vermelhas. Sentindo-se radiante, Li Fan começou a praticar novamente o espírito ilusório das trevas. Ele tentou nutrir e fortalecer o espírito ilusório das chamas azuis, visando usá-lo em ataques psíquicos. O tempo passou lentamente enquanto ele praticava. Pouco tempo depois, Li Fan interrompeu repentinamente o modo de cultivo auxiliar. Constatou-se que, devido à prática prolongada, seus pontos de contribuição agora eram pouco mais de 100. Capítulo 69, e na verdade, é você. Nota do tradutor, publiquei por engano um rascunho do capítulo 68, mas o erro já foi corrigido e agora está na versão final revisada. Asterisco 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 asterisco. Antes de entrar em reclusão, Li Fan havia estabelecido um limite mínimo de contribuição de 100 pontos. Se esse número caísse abaixo disso, o modo de cultivo auxiliar seria encerrado à força. Foi como se ele tivesse acabado de acordar de um sonho maravilhoso, abruptamente interrompido. Li Fan sentiu um incômodo momentâneo, mas logo reprimiu essa emoção. Esses pontos de contribuição estão se esgotando muito rapidamente. Os dias em que ele tinha mais de 3.000 pontos de contribuição pareciam ter ficado para trás ontem, mas num piscar de olhos, tudo acabou. A inauguração do Palácio Celestial da Água das Nuvens ainda está a cerca de 2 anos de distância. Antes disso,
preciso descobrir como ganhar mais pontos de contribuição e fortalecer meu poder. Ele navegou mais uma vez pela página de tarefas do espelho Tianshu. Li Fan optou por ignorar as tarefas oficiais designadas pela Aliança dos 10.000 Imortais. Mesmo no estágio avançado de condensação de Qi, as tarefas oficiais que ele podia realizar ainda eram todas missões de baixo rendimento e baixo risco. Por exemplo, auxiliar alquimistas, artesãos ou fabricantes de talismãs, ou ajudar na manutenção e inspeção de conjuntos espalhados pelo mar de nuvens. Embora essas tarefas fossem seguras, elas rendiam pontos de contribuição muito lentamente. Se Li Fan tivesse interesse em aprender alquimia, artesanato ou confecção de talismãs, essas atividades poderiam ter sido consideradas. Mas, por agora, o mais importante era obter o mapa da água nas nuvens. Infelizmente, a sorte de Li Fan pareceu estar em falta desta vez. Ele não conseguiu encontrar nenhuma tarefa adequada, mesmo depois de procurar por muito tempo. Após pensar por um momento, Li Fan pegou o talismã de comunicação que Rezengal lhe dera e enviou-lhe uma mensagem. Posso perguntar, caro companheiro taoísta He, se existe alguma maneira rápida de ganhar pontos de contribuição? Tenho procurado no espelho Tianshu há muito tempo, e a maioria das tarefas oferece apenas algumas dezenas de pontos. Preciso de 30 pontos de contribuição por dia só para o meu cultivo. Nesse ritmo, quando conseguirei trocar por um método de cultivo de estabelecimento de fundação? Li Fan reclamou em sua mensagem. Após enviar a mensagem, ele colocou o talismã de comunicação de lado e continuou seu cultivo. Mesmo sem a ajuda do espelho Tianshu, sua velocidade de cultivo havia melhorado um pouco. Após 3 dias, Rezengal finalmente respondeu. Hahaha, é assim mesmo na nossa aliança dos 10.000 imortais. Os cultivadores recém-chegados muitas vezes precisam de vários anos de trabalho árduo para obter um método de cultivo. É igual para todos. Mas... O tom de Rezengal mudou repentinamente, e ele continuou, já que o companheiro taoísta Li se juntou a nós por minha recomendação, naturalmente quero ajudá-lo. Afinal, espero que meu colega taoísta Li possa entrar na fase de estabelecimento da fundação o mais breve possível. No entanto, este assunto não é conveniente para ser discutido através de um talismã de comunicação. Se o companheiro taoísta Li estiver disposto, você pode vir à ilha Liu Li. Podemos conversar pessoalmente. Inicialmente, Li Fan havia perguntado casualmente, sem esperar que Rezengal respondesse tão prontamente. É bastante oportuno. No entanto, deve haver um motivo por trás disso. Li Fan pensou, considerando que Rezengal sempre fora generoso com os outros em ambas as suas vidas. Ele era de fato uma anomalia entre os cultivadores. Sem hesitar, Li Fan deixou o espelho Tianshu e seguiu direto para a ilha Liu Li. Dentro da área de proteção da ilha Liu Li, Rezengal estava sentado em um pavilhão no topo da montanha, tomando chá. Ele parecia estar esperando há bastante tempo. Parece que o taoísta Li não conseguiu esperar mais, disse Rezengal com um largo sorriso. Ele bateu palmas, e de repente, o chão sob seus pés começou a tremer. Pouco depois, Li Fan viu as montanhas ao redor se erguerem em uníssono. No entanto, ele rapidamente percebeu o que estava acontecendo. As outras montanhas não estavam subindo, era a montanha onde Li Fan estava que estava descendo. A montanha afundou rapidamente e logo desapareceu abaixo da superfície, adentrando um espaço repleto de nuvens prateadas e névoa. Li Fan olhou para cima, e o conjunto contínuo de montanhas dentro da formação protetora parecia estrelas, flutuando acima de sua cabeça. As montanhas estavam dispersas, mas pareciam formar um todo segundo alguma regra. Parecia estar parado, mas estava em constante movimento. Ao ver a expressão de Li Fan, Rezengal demonstrou um leve ar de satisfação. O que você achou da minha formação da estrela da montanha, meu companheiro taoísta? Li Fan nunca tinha visto a verdadeira face da formação protetora da ilha Liu Li nem mesmo em sua vida passada, então agora que a testemunhava, disse sinceramente, e a formação estelar da montanha é extraordinária. No entanto, por que a formação protetora da ilha Liu Li parece? Rezengal já sabia o que Li Fan queria perguntar e falou com ainda mais orgulho, isso porque eu mesmo construí a formação de energia da ilha Liu Li, então, naturalmente, ela é diferente das formações de energia de outras ilhas. Li Fan ficou surpreso, não esperava que você, meu companheiro taoísta, fosse tão proficiente em formações. Mas ele também estava um tanto perplexo, e será possível que um cultivador do nível de fundação como você construa uma formação estelar da montanha tão vasta? Rezengal tossiu e disse seriamente, e naturalmente, havia outros auxiliando. No entanto, a organização da formação foi feita principalmente por mim. Não vou esconder isso de você, o tesouro da fundação que possuo são os diagramas de formação de veias de montanha e rio. Portanto, tenho um talento para formações que cultivadores comuns não conseguem igualar. Se falarmos de formações sem considerar o nível de cultivo, mesmo um mestre de formação típico do estágio alma nascente provavelmente não me superaria. Rezengal falou com confiança.
Entendo. Li Fan assentiu e então perguntou, gostaria de saber exatamente para que me convidou, meu companheiro taoísta? Por que tanto segredo e tantos detalhes? Heisengal sorriu e disse, não é nada demais, estou apenas sendo um pouco cauteloso. Você sabia que, há muitos anos, os mortais do mundo do cultivo foram banidos coletivamente para vários mundos pequenos? Li Fan estreitou os olhos, já ouvi falar um pouco sobre isso. Heisengal prosseguiu, nesses pequenos mundos, existem muitas coisas valiosas que podem ser trocadas por muitos pontos de contribuição. Mas reuni-las por conta própria é bastante demorado e trabalhoso, e não vale o esforço. No entanto, muitas vezes, essas pessoas comuns influentes nesses pequenos mundos planejam retornar ao mundo do cultivo. Então, Li Fan já havia entendido que Heisengal estava planejando, e daí? Podemos impor como condição para que essas pessoas comuns nos ajudem a coletar recursos. Por coincidência, conheço um pequeno mundo chamado Dali, que é bastante vasto e possui diversos tesouros preciosos. Há até mesmo uma boa quantidade de areia movediça do mar estrelado. A areia movediça do mar estrelado é um material comum para a criação de formações rochosas, e frequentemente, 1 quilo dela custa entre 2 e 3 pontos de contribuição. Heisengal não parava de falar, mas percebeu que o olhar de Li Fan sobre ele estava ficando cada vez mais estranho e não pôde deixar de se sentir um pouco constrangido. Então ele disse, não me olhe assim, eu sei o que você está pensando. Como cultivadores, como poderíamos nos rebaixar a fazer tais coisas, não é mesmo? Mas, meu caro taoísta, você não sabe que, mesmo que você não faça essas coisas, outros farão. Um mundo pequeno, a cada 12 anos, pode render mais de 2.000 pontos de contribuição. Se você tiver vários mundos assim, isso não significa que você pode obter mais de 2.000 pontos de contribuição gratuitamente todos os anos. Veja bem, depois que expliquei dessa forma, você achou bastante razoável, não é? Capítulo 70 Buscando uma técnica para a alma nascente. Enquanto ouvia a longa explicação de Heisengal, Li Fan gradualmente percebeu a semelhança entre a figura de Heisengal e a do cultivador que havia salvado o grupo quando ele entrou pela primeira vez no mundo do cultivo em sua vida anterior. Então você era o responsável pelo contrabando. Não é à toa que o pavilhão do Tesouro Celestial estava envolvido na passagem ilícita de mortais bem debaixo do seu nariz, e nada aconteceu. Mesmo na vida passada, os rumores de que o pavilhão do Tesouro Celestial contrabandeava mortais eram amplamente conhecidos por toda a ilha, e isso não causou nenhum problema. Pensando bem, fazia sentido. Considerando a personalidade gananciosa de Heisengal, como ele poderia deixar escapar uma oportunidade tão lucrativa? Li Fan ficou meio sem palavras, mas logo aceitou a realidade. Então, o que você quer dizer, meu companheiro taoísta? Vendo que Li Fan não se opôs, Heisengal ficou muito satisfeito. É simples. Você só precisa fazer um favor para mim na Terra da Extinção Imortal e trazer de volta os materiais que pedi para o pessoal de lá coletar há 10 anos. Após a venda desses materiais, dividimos igualmente os pontos de contribuição ganhos. Preciso proteger a ilha Liuli e não posso sair. Inicialmente, eu planejava cooperar com outra pessoa, mas como você me enviou uma mensagem, decidi entrar em contato com você. Após alguma reflexão, concluiu-se que essa questão apresentava, de fato, pouco risco. Mais de 1.000 pontos de contribuição em 30 dias, o que excedeu em muito as tarefas que normalmente se poderia realizar. Gostaria de saber quanto tempo levará a viagem de ida e volta. Isso precisa ser esclarecido com antecedência. Não quero perder a inauguração do Palácio Celestial das Nuvens e Águas. Não se preocupe, levará no máximo de 20 a 30 dias, e isso não atrasará seu cultivo, companheiro taoísta, assegurou Heisengal. Tudo bem, eu aceito isso. Heisengal sorriu satisfeito e entregou um pequeno barco de madeira a Li Fan. Depois de obter os materiais, basta entregar isto aos mortais na Terra da Extinção Imortal. Não se preocupe com mais nada. Li Fan deu uma olhada, o barco de madeira lembrava o barco Taiyan, mas era bem menos requintado. É apenas um barco de madeira comum com algumas formações inscritas, não uma ferramenta mágica. No entanto, é o suficiente para ajudar esses mortais a atravessar a formação da extinção imortal e chegar até aqui, explicou Heisengal. É claro que a força da formação no barco só suporta uma travessia. Depois de chegar ao mundo do cultivo, a formação no barco de madeira esgotará sua energia e se dissipará por conta própria. Isso serve para impedir que esses mortais o repliquem. Meu caro taoísta, você realmente refletiu bastante sobre isso, disse Li Fan. Heisengal riu de coração, sem se importar. Em seguida, com certa relutância, ele retirou um talismã e o entregou a Li Fan. Independentemente do que aconteça, ajudar no contrabando de mortais não é algo que deva ser exposto. Caso seja visto por outros cultivadores, você não só perderá a sua reputação, como também poderá sofrer a repreensão da Aliança dos 10.000 Imortais.
Para ser cauteloso, caro taoísta, mantenha este talismã da forma oculta consigo para evitar ser reconhecido. Li Fan assentiu com a cabeça e aceitou. Este talismã de ocultação de forma pode esconder sua forma e aura. É uma versão avançada do talismã de ocultação de aura. Nem mesmo um cultivador do reino do núcleo dourado consegue vê-lo. É um item indispensável para nós, cultivadores, quando saímos em campo. Rezengal fez uma pausa por um momento e disse com certo pesar: é uma pena que os materiais necessários para fazer este talismã da forma oculta, como a erva da névoa espiritual, sejam relativamente raros, resultando no alto preço do talismã. Cada unidade custa 50 pontos de contribuição. No entanto, se precisar no futuro, você pode ir à Ilha dos 10.000 Imortais e encontrar um cultivador chamado Jiao Shuiyuan. Ele possui muitos talismãs da forma oculta defeituosos, que dizem ter sido removidos do pavilhão de talismãs da Ilha dos 10.000 Imortais. Embora sejam considerados defeituosos, ainda podem ser usados normalmente. Apenas o efeito não é muito bom e só impede que cultivadores do estágio da fundação vejam através deles. Mas, felizmente, eles têm um preço razoável, exigindo apenas 20 pontos de contribuição. Companheiro taoísta, se você for sair no futuro, talvez queira levar alguns. Rezengal compartilhou essa informação com entusiasmo com Li Fan. Em seguida, Rezengal explicou detalhadamente a Li Fan as precauções e as diversas situações que ele poderia encontrar ao ir para a Terra da Extinção Imortal. Com tudo preparado, Li Fan estava pronto para partir para a Terra da Extinção Imortal. Ele tinha como objetivo partir e retornar o mais rápido possível. No entanto, antes de partir, Li Fan não pôde deixar de perguntar: companheiro taoísta He, há algo que me intriga. Não sei se devo perguntar. Rezengal ficou surpreso e então disse: e fique à vontade para perguntar. Companheiro taoísta He, você é um cultivador do estabelecimento da fundação e ocupa a posição de guardião da ilha Liuli. Além disso, você é um especialista em formações. Logicamente falando, você não deveria ter falta de pontos de contribuição. Por que você é tão mesquinho? Li Fan ponderou por um momento e perguntou com tato. Rezengal achava que Li Fan estava preocupado com suas perspectivas futuras na aliança dos 10.000 Imortais. Ele sorriu amargamente e explicou: caro taoísta, você entendeu errado. Embora os cultivadores do estabelecimento da fundação ainda não tenham total liberdade em termos de pontos de contribuição dentro da aliança dos 10.000 Imortais, sua situação não é tão precária quanto a minha. Oh! Companheiro taoísta He, há algo que você considere difícil de discutir? Perguntou Li Fan, surpreso. Para ser honesto, estou de olho em uma técnica de cultivo da alma nascente. Essa técnica é altamente compatível com meu tesouro fundamental. Se eu conseguisse cultivá-la, tenho certeza de que alcançaria o estágio do núcleo dourado em 100 anos, e até mesmo atingir o reino da alma nascente seria quase certo. Os olhos de Rezengal brilharam de desejo. Infelizmente, uma técnica genuína de alma nascente é extremamente rara e preciosa. Mesmo tendo economizado por muito tempo, ainda estou longe dos pontos de contribuição necessários. Então, só consigo economizar o máximo que posso no meu dia a dia, suspirou ele. Mesmo assim, não sei quando vou conseguir trocar por isso. Também não sei se a técnica de cultivo que tanto almejo será trocada por outra pessoa antes disso. Rezengal suspirou. Então, ele se lembrou de algo e disse a Li Fan: e a propósito, você já está no estágio final da condensação de Qi. Ao selecionar uma técnica de cultivo para o estabelecimento da fundação, se possível, lembre-se de escolher uma que seja compatível com seu tesouro da fundação. Dessa forma, não só será mais fácil cultivar no futuro, como também haverá muitos outros benefícios. Devido às limitações do espelho Tianshu, não posso lhe dizer muito mais. Apenas lembre-se disso e você não errará. Um tesouro fundamental e uma técnica de cultivo compatíveis. Li Fan assentiu lentamente ao ouvir isso. Rezengal então suspirou: na verdade, a técnica de cultivo que estou praticando atualmente também é extraordinária. Eu a obtive por acaso quando explorava uma caverna sem nome na minha juventude. Ela contém vários métodos incríveis. No entanto, a dificuldade de cultivá-lo é um pouco excessiva. Leva décadas ou até mesmo centenas de anos para desenvolver um pequeno reino. Estabelecer a base já é tão difícil. Se eu continuar praticando essa técnica à força no estágio do núcleo dourado, provavelmente esgotarei meu tempo de vida antes da minha grande conquista e perecerei antes de alcançar o sucesso. Mudar para outra técnica de cultivo também é bastante difícil. Rezengal terminou de falar e então mergulhou em profundo silêncio. Li Fan ouviu atentamente, em sinal de respeito, juntou as mãos antes de seguir em direção à terra da extinção imortal. Rezengal observou Li Fan se afastar e suspirou mais uma vez. Na verdade, havia uma coisa que ele não havia mencionado. Embora seja verdade que auxiliar os cultivadores juniores à margem pudesse trazer benefícios, cultivar o dão era simplesmente difícil demais.
Ao longo dos anos, ele lançou suas redes por toda parte, nutrindo jovens cultivadores. No entanto, a grande maioria morreu misteriosamente pouco tempo depois, sem sequer chegar ao estágio de estabelecimento da fundação. Encontrar alguém como Li Fan, um jovem gênio que já havia alcançado o estágio final da condensação de Qi, já era uma grande sorte. Afinal, neste mundo, quantos gênios ele seria capaz de conhecer?